Olá! Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre anomalias de gravidade. Mas antes, para a gente entender o que a gente observa com a gravidade ou o que a gente pensa da gravidade. A ideia básica é que se eu estou com dois objetos aqui na mão, essas duas canetas, por exemplo, as duas canetas estão sendo atraídas uma pela outra, certo? Então seria como se as duas canetas estivessem uma puxando a outra, ou seja, para elas irem nessa direção. Essa força é muito pequena, a gente não sente, certo? Essa é a ideia. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Se uma caneta, de certa forma, está atraindo a outra, então um primeiro pensamento que a gente pode ter é que existe alguma coisa que liga uma caneta a outra, ou seja, uma mola invisível que liga uma caneta a outra para puxar. Se você está puxando, você tem que ter alguma forma de puxar coisa, certo? Ou seja, se eu estou atraindo o frigobar ou a televisão, tem uma corda entre eu e a televisão e eu estou puxando isso, né? Essa ideia é absurda. Puxar sempre é absurdo em física. Empurrar é muito mais simples de entender. Mas puxar é absurdo, porque implica então um link. Então, com a teoria da relatividade, o pensamento fica um pouco mais claro, embora ainda errado. O pensamento da teoria da relatividade é que esta caneta, a massa desta caneta, está deformando o espaço, assim como a massa desta caneta. Então, quando a massa dessa caneta deforma o espaço, seria como se ela estivesse criando um tipo de um escorregador para essa caneta escorregar na direção desta, certo? Essa é a ideia da deformação do espaço. Bom, no caso aqui as duas canetas estão deformando o espaço, mas muito pouquinho. A ideia é essa, tá? A gente vai ver que essa ideia está errada. Bom, mas antes de prosseguir sobre o porquê essa ideia está errada, e a demonstração, na verdade não uma demonstração, mas a apresentação desse conhecimento, um conhecimento bastante interessante. Antes disso, eu quero falar sobre anomalias de gravidade. Afinal de contas, o que a gente observa na superfície da Terra, né? Então, tudo bem, essa caneta está atraindo esta, ok. Só que, o que todo mundo vai dizer, incluindo eu não consigo observar uma caneta atraindo a outra. Então, um pesquisador, o Bouguer, em 1735, foi até os Andes, né, uma cadeia de montanha muito grande, no Peru, e resolveu fazer o seguinte, colocar um pêndulo do lado, no pé da montanha, certo? Bom, ele tem a massa da montanha, ele tem a altura, ele tem topografia, tem a densidade da rocha, então ele tem a massa da montanha, então ele tem a massa do pêndulo, e ele saberia então qual que seria a inclinação do pêndulo em direção à montanha. Afinal de contas, aquela montanha enorme vai estar atraindo o pêndulo, não é isso? Então ele coloca o pêndulo do lado da montanha e o pêndulo se movimenta na direção da montanha, inclina-se na direção da montanha, só que menos do que a teoria previa. Puxa, menos. Se o pêndulo está inclinando menos do que a teoria prevê, o que o Bouguer imaginou? A montanha tem menos massa. Só pode ser isso. Olha que ideia. A montanha não está atraindo tanto o pêndulo porque ela tem menos massa. Só que isso é difícil de explicar. Então, foi proposto um tipo de explicação, tá? Uma compensação isostática, que é isso aqui. Esta linha representa a superfície da Terra e isto aqui é uma montanha. Vamos imaginar que seja uma montanha, certo? Aqui está as arvorezinhas, as casinhas, aqui é a superfície. Então, neste modelo aqui, o que o pessoal previu foi o seguinte, que a densidade normal aqui da rocha, nas laterais da montanha, era mais densa, e que a densidade nessa beirada da montanha é menor, e a densidade aqui no meio é menor ainda. E isso explicaria o porquê a montanha está mais alta aqui e porquê está faltando massa perante o que estava previsto. Só que o pessoal foi a campo, coletou amostras da montanha e adivinha, não variava a densidade. Isso é um problema. Então veio uma ideia, já sei.
a ideia é, a densidade deve ser igual só na superfície. Aqui no meio deve estar faltando massa, deve ter alguma densidade mais baixa. Só que, adivinha, o ser humano começou a construir túneis atravessando as montanhas e a densidade permanecia igual. Ou seja, esse modelo não funciona no continente. Tem alguns lugares específicos, como na cadeia mesoatlântica, que talvez esse modelo funcione, mas no continente esse modelo não funciona. Bom, então veio uma outra ideia. A gente precisa explicar a falta de massa. A gente precisa explicar isso. Então o pessoal propôs um outro modelo, que é este aqui. Se você tem a montanha, tá? Toda essa parte azul tem uma densidade. O pessoal constatou que a densidade da montanha era igual à densidade do lado. Então isso significa o seguinte, olha a ideia. Bom, aqui embaixo da crosta terrestre, tem um manto. O manto é mais denso, o manto da Terra. No caso eu pintei de vermelho, mas deveria estar pintado de verde, porque o manto é composto por um mineral que chama olivina, e ele se chama olivina por causa da cor oliva, é um verde bem forte. Bom, tudo bem. Então, o que o pessoal imaginou foi o seguinte, que a montanha tinha uma raiz para baixo, e essa raiz está ocupando um pedaço onde a densidade deveria ser maior, a densidade do manto devia estar aqui, e essa densidade, como está aqui, essa densidade é menor, é igual a da montanha, e está ocupando esse pedaço do manto, devia ter manto aqui, então isso aqui está gerando a falta de massa. Essa foi a ideia. E vem a pergunta, isso aqui explica a anomalia? Explica as anomalias? Sim, em partes. Não explica 100%. Mas explica já uma boa parte da anomalia. Bom, como dá para começar a entender, a parte de gravidade é um pouco complexa. A gente tem muitas medidas de gravidade e a gente precisa fazer com que todas elas batam de alguma forma. Bom, aí vem uma pergunta que inclusive muitas pessoas fizeram. A questão apenas da densidade. Vamos supor, o fato de a gente ser mais denso do que o ar, isso já não justificaria a gente estar para baixo, ao invés de estar para cima? Tem que ter uma força de gravidade? E a resposta é sim, tem que ter uma força de gravidade. Como é que a gente sabe disso? Bom, aqui tem um outro modelo, tá? Tá aqui a superfície da Terra, aqui eu desenho uma arvorezinha, e vamos supor que aqui tenha uma jazida de ferro, tá? Essa jazida de ferro está escondida, a gente não está vendo ela, tá? A gente está aqui em cima, e quando a gente passa com um gravímetro fazendo medidas da gravidade da Terra aqui em cima, a gravidade nessa posição vai ser maior do que aqui. Por quê? Porque vai aparecer a massa da jazida de ferro. Então a jazida de ferro vai aparecer nas anomalias de gravidade. É isso que a gente usa em geofísica, por exemplo. Então, apenas a densidade, ela não explica o porquê a gente está no chão. Bom, então o que explica? A curvatura do espaço? Nem pensar, isso não faz o menor sentido e não sou eu que estou dizendo isso. Eu vou mostrar depois os comentários do professor César Lattes. Mas, bom, todas essas anomalias a gente consegue explicar com um modelo muito específico, que é o modelo proposto aqui pelo professor Carlos Borge, nesse livro, Gravitação Efeito Ilha. Ele não é um modelo novo, é um modelo que já é antigo, tá? E ele é muito interessante porque ele explica boa parte das anomalias de gravidade e outras observações, por exemplo, com o pêndulo de Foucault em momentos de eclipses e outras coisas que, puxa, vocês vão ficar maravilhados. Isso é o próximo vídeo, falando então sobre a gravitação efeito ilha. A gente vai entrar para valer nessa parte da gravitação agora. Muito obrigado.